Qual é a real situação da Venezuela? Porque a Venezuela, pintada pelo Lula, é um paraíso. A Venezuela, pintada pelos jornalistas, é de direita. E por que é tão importante entender o que está acontecendo lá na Venezuela, com a fraude nas eleições? Entender a Venezuela é entender o nosso próprio país. Afinal de contas, muitas e muitas vezes a gente tem ouvido aí, isso aqui vai virar uma Venezuela. E se já virou? Entender sobre a Venezuela, entender sobre os pastores deste país, sobre a grande mídia deste país. Curta, comente e se inscreva. Bora lá para mais um vídeo. Gente, eu quero então começar este vídeo contando a real situação da Venezuela. Eu sei, nós não estamos lá, então nós estamos aí expostos a ouvir o relato de outras pessoas. Nós precisamos principalmente do testemunho de outras pessoas para que nós possamos ter um panorama do que está acontecendo lá. E eu vou começar assim. Eu vou começar com o meu próprio testemunho, do meu contato com venezuelanos. O primeiro contato foi, eu estava voltando de um voo, estava pregando em algum lugar aí do país, e uma venezuelana sentou ao meu lado, falando espanhol, né? Eles falam espanhol, só que muito difícil de entender, porque fazia muito pouco tempo que ela estava morando aqui. E aí, eu conversando com ela, ela me disse, olha, faz mais de 10 anos que eu não consigo emprego. Mais de 10 anos. E por isso ela veio para cá. Aqui na minha cidade, eu sei de um caso de uma família que era proprietária de um quarteirão inteiro na Venezuela. Mas o governo socialista foi lá, tomou tudo e falou, agora é do Estado. Esses são alguns relatos que a gente tem. Aquela família que construiu tudo durante toda a sua vida, saiu de lá com uma mão na frente, outra atrás. Outro testemunho é o do Brasil Paralelo. O Brasil Paralelo tem um quadro, Infiltrados, ou pelo menos um episódio, que eu assisti a um episódio, Infiltrados, eles infiltraram pessoas lá na Venezuela, porque tem que ser assim, infiltrada, de maneira exposta, livre, não pode, não pode. E aí, para retratar um pouquinho do que é a Venezuela, eu vou contar para vocês um pouquinho do que eles contam lá nesse documentário. Eles vão ao mercado com uma venezuelana e eles compram 2 leites, um pão, alguma coisinha assim, 4 itens, $30. $30. E aí ela diz, olha, o preço não é muito diferente do que a gente vê em outros lugares. Mas o problema é que o poder de compra do venezuelano é bem diferente dos outros lugares. Ó, $30 eles gastaram para comprar quase nada. Olha isso aqui, ó. Essa matéria é de maio de 2024. Maduro mantém salário mínimo congelado, mas eleva renda básica. E aí essa matéria vai dizer o seguinte: o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, manteve congelado o salário mínimo, equivalente a menos de $4 mensais. $4. Mas aí ele fez uma bonificação estatal, de 60 a $90. Enfim, aí no final das contas aqui, ó, hoje decidi elevar a renda mínima integral dos trabalhadores para $130. $130. Ok, $130, que dá em reais R$ 672. Mas qual o problema? Eles compraram 4 itens apenas com $30. Olha que situação. Não é por acaso que a gente tem notícias assim, ó, lá da Venezuela. Essa aqui, ó. Meu filho morreu após comer lixo. Esse é um relato que a gente tem lá da Venezuela. A tragédia que virou símbolo. Por quê? Isso aqui pode ser uma coisa esporádica. Pode ser a mídia pegando apenas um elemento e aumentando. Como, por exemplo, a mídia faz aqui no Brasil. Quando eles pegam lá, por exemplo, o caso das queimadas na Amazônia. Eles pegam o tamanho da Amazônia. Pegam um pedacinho, oh, que coisa enorme. E às vezes não. Isso aqui pode ser isso? O problema é que a gente tem muito relato semelhante a este. Muito relato. No documentário também, do Brasil Paralelo, eles foram à casa de uma família e a mãe relatou o seguinte, que ela recebia uma cesta básica do governo que não dava para uma semana. Outro professor relatou o seguinte, muitos alunos vêm aqui para a escolinha sem ter se alimentado. A alimentação que eles têm é aqui, é aqui. Então esse é o primeiro cenário da Venezuela, de pobreza. A gente sabe que mais de 50% dos venezuelanos vivem na total miséria. Então isso é uma constatação. Pobreza. Segunda constatação também através de relatos, de testemunhos, de imagens, falta de liberdade. Lá nesse documentário do Brasil Paralelo, Infiltrados, eles vão até um jornal. E aí o pessoal diz o seguinte, os jornalistas, o Maduro controlou tudo.
eles fazem uma ligação, o governo, ó, isso aí não pode. Acabou, não pode. Não pode. E corre risco mesmo de morrer. Risco mesmo. Tanto é que essa equipe do Brasil Paralelo teve que ir para lá filmar com celular. Em outra oportunidade, eles vão a uma loja da Ferrari, porque eles chegam lá em Caracas, capital da Venezuela, e no início do documentário eles falam, poxa, mas parece que está muito bem aqui. Mas era só uma fatia, como o pessoal fazia em Cuba. E levavam o povo, todo mundo lá naquela parte bonita de Cuba, ah, que lindo, aqui está tudo funcionando. George Orwell relatou isso no seu livro A Revolução dos Bichos. Como que a produção era horrível da fazenda socialista, era muito ruim, mas aí eles faziam o quê? Eles pegavam um saco de trigo, não tinha nada lá dentro, enchiam eu não lembro da época que eles enchiam, mas enchiam com outra coisa lá e colocava trigo só em cima. Tá vendo? Olha, então é basicamente isso que o governo cubano faz, enfim, que esses socialistas mentirosos fazem. Então lá em Caracas parecia que estava tudo bem, tanto é que eles foram, esse pessoal da Brasil Paralelo, eles vão até uma loja da Ferrari. O quê? Tem Ferrari aqui? Só que olha que coisa interessante. Lá, os donos ali, ou melhor, os atendentes da Ferrari, da loja da Ferrari, você está fazendo muita pergunta. Olha, eu não vou me complicar? Como assim? Fazendo perguntas sobre quantas Ferraris tem, como é que é a economia aqui. Será que eu não vou me complicar? Isso é um sintoma de uma sociedade completamente adoecida. Você já foi em algum lugar aqui no Brasil e você perguntou quanto que é, quantas Ferraris tem? E o cara ficou com medo de falar isso para você? Então, olha o nível que a gente vê lá, então, de falta de liberdade. Durante o documentário, eles também entrevistam acho que é vereador, que conta que teve um parente que foi morto. E como? Queimado do pescoço para baixo, mais ou menos daqui para baixo, joelho arrebentado, torturado. Deram um golpe como se fosse um machado na cabeça e depois um tiro de misericórdia na testa. Isso, a mãe dele entrou em depressão, e aí, inclusive, ele contando, por que eu estou aqui? Porque eu não tenho mais nada a perder. E essa é a situação de muita gente. Então a gente vê também o que lá? Perseguição a opositores. Perseguição. Vamos ver aqui. Vamos lá. Isso aqui já agora. Agora a gente tem esse relato. Isso aqui, os líderes de oposição. Os opositores de Maduro ameaçados de prisão por líder chavista. Vocês já viram isso em algum outro lugar? Aqui? Viram isso ou não? Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Isso aqui é assustador. Isso aqui é assustador. Venezuela aprova lei contra o ódio e mira imprensa. Legislação aprovada pela Constituinte, vou aumentar aqui para vocês, ataca meios de comunicação e partidos políticos opositores que difundem mensagens consideradas hostis pelos chavistas. A única diferença aqui para o nosso país é que, ao invés de atacar a grande imprensa, que é o caso aqui do Maduro, no Brasil se ataca a internet. Por quê? Porque a grande imprensa é a Lula News. Então a gente sabe disso. E aí, então tentam perseguir o pessoal no YouTube, no Twitter e por aí vai. Mas olha aqui, olha, não é muito parecido? Isso aqui é muito parecido com o que a gente está vendo. Outro dado interessante para a gente constatar o que é a Venezuela, é verdade, é tudo isso mesmo, é tão ruim? É isso aqui, ó. Isso aqui é um grande dado, grande dado. Número de refugiados fugindo da Venezuela é similar ao da guerra na Ucrânia. Ou seja, o socialismo é pior do que guerra. O socialismo é pior do que guerra. Mata mesmo. Mata mesmo. Faz com que as pessoas prefiram deixar a sua família para trás, a sua pátria para trás, gente, para ir embora. O que você acha? São mais de 7 milhões já de refugiados que a gente tem aí, talvez já se aproximando de 8 milhões, enfim. É muito alarmante isso aqui. E por que as pessoas fogem? Por que elas estão fugindo do próprio país? É porque a coisa não está boa. É porque aqueles que administram o país estão afundando o país. Quem foge de um bom país? Você vê alguém lá dos Estados Unidos fugindo para cá? Não tem, não tem. Diante de tudo isso, a gente chega a esse outro fato aqui, que a gente tem ouvido aí toda hora. OEA não reconhece resultado da eleição na Venezuela. E aí o relatório é muito interessante porque a Organização dos Estados Unidos informou, deixa eu aumentar aqui para vocês. A Organização dos Estados Americanos informou nesta terça-feira que não reconhece o resultado da eleição na Venezuela. Conforme o relatório, há indícios de que o regime distorceu os números. Vamos lá. Quais seriam os indícios, né? Vamos ver se aparece aqui. Um dos indícios apontados no documento é a demora na divulgação dos números,
De acordo com o CNE, o atraso se deu em virtude de ataque hacker. Oh, teve um ataque hacker lá. Oh, deixa a gente comprovar aí o que aconteceu. Não deu, sumiu as coisas aqui. O texto ainda fala em denúncias de ilegalidades, vícios e más práticas. Para a OEA, o CNE considerou Maduro vencedor sem apresentar dados para comprovar o resultado e observou que os números oficiais contêm erros aritméticos. Ou seja, não deram provas. Tipo aqueles negócios aqui, né? Ó, a gente quer aí conferir e tal, essas urnas, os códigos e tal. Não, não pode, você tem que confiar na gente, seus safadinhos, vocês não podem desconfiar da gente, nós somos honestos. Apesar de, no nosso país, as autoridades falarem, aqui eleição não se ganha, eleição se toma, não, a gente tem que confiar. Então, olha que coisa. Além disso, pense nisso aqui. A gente tem relatos, imagens, o candidato opositor, ele lá na rua com um monte de gente, né, esse aqui, lá na rua, o Edmundo Gonzalez, um monte de gente, mas o Maduro não pode sair na rua. Já viram isso também em outro lugar? Ok, então vamos lá. Vamos ver o que o Lula falou. E aí, Lula, como que você enxerga esse cenário, meu querido Lula? Como que você enxerga? Vamos ver o que o Lulinha falou, Lulinha Paz e Amor. Você sabe a narrativa. Desculpa, isso aqui é um vídeo um pouco mais antigo, mas o que o Lula falou hoje, não, foi tudo normal, parabéns à democracia, vamos olhar esse pessoal aí que está reclamando, enfim. Se construiu contra a Venezuela. Isso aqui quando o Maduro veio aqui, aí ele está dizendo, ó, construíram-se uma narrativa contra a Venezuela. Da antidemocracia, do autoritarismo, sabe? Então eu acho que cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa para que possa efetivamente fazer as pessoas mudar de opinião. Eu vou em lugar que as pessoas nem sabem aonde fica a Venezuela, mas... Então para o Lula, não é de hoje então, não é de hoje, não é de hoje. É porque, ó, porque veja bem, teve um energúmeno aqui, ó, o que ele disse? O Marcelo Taz, lembra do CQC? O chanceler Amorim perdeu a chance de entrar para a história como um defensor da democracia e induziu Lula a alinhar o Brasil a um golpe de Estado desferido à luz do dia por um ditador latino-americano sanguinário. Ele está justificando, porque o Lula defendeu o Maduro. E aí o Marcelo Taz está dizendo, não foi culpa do Lula. O Lula foi induzido pelo Amorim. Como eu acabei de mostrar para você, não foi. Ele já defende esse canalha faz muito tempo. E não só esse, como 300 outros ditadores aí no mundo. Tudo que não presta, o Lula está do lado. Então, Marcelo Taz, meu amigo, era melhor você ficar lá no CQC ou no... Ele era daquele programa infantil, né? Não lembro como é que é o nome. Castelo Rá-Tim-Bum, ficasse lá, meu filho, foi se meter em política, hein? Nada a ver. Então, olha que coisa. Isso aqui é a imprensa, né? Agora, veja esse outro relato aqui da imprensa. A imprensa explicando o que está acontecendo. Vamos lá. Né, a gente perguntando se hoje dá realmente para chamar a Venezuela de um governo de esquerda. Aí ele até elencava, hoje é um governo conservador. Esquerda é democracia. Isso que eu ia falar. Não, olha aqui, olha. Tem que se segurar, gente. Primeiro, eles costumam dizer, não, tá tudo uma maravilha lá. Aí depois não tem como, né? Não tem como negar o que está acontecendo. E é o que eles dizem? Então negam o óbvio do óbvio. Dizem, não, eles não são de esquerda. Não são. Não, eles são socialistas. São radicais. Historicamente, isso sempre foi a definição de esquerda. Então, é impressionante. É impressionante como que esse povo é sem vergonha. Fazem o mesmo também em relação ao Hitler. Não, Hitler foi de direita. Não, Hitler, o nazismo é de direita. De direita? Eu já fiz vídeo aqui mostrando... Tem um livro chamado, eu tenho aqui na minha livraria. Ai, como é que é o nome do livro? Esqueci o nome do livro. Um livro em que eu tenho a resenha dele aqui, mostrando as similaridades entre o governo nazista e socialista. É muito legal. Como é que eu vou indicar para você ler se eu nem lembro o nome, né? Mas enfim, outro lado... esqueci. Mas enfim, vamos lá. É um governo conservador, contra aborto, contra o casamento gay... militarista, aliado de evangélico. Aliado de evangélico, ó. O Maduro é aliado de evangélico, ó. Tá vendo? Evangélico é aliado de ditadura. Não vejo mais ele com essa... ele é mais um governo de esquerda de fachada. Ó, não é governo... Tá resolvido, não é de esquerda. Tá resolvido. É isso aí, ó. Não é governo de esquerda, meu Deus. Ok. Eu acredito que, com tudo isso aqui,
fica fácil ver a realidade venezuelana. É simples, é uma ditadura que tem matado o seu povo de fome e na base da porrada, quando o povo questiona. Que é o mesmo modelo de sempre de todo regime socialista. Todo mundo que estudou história sabe disso. A primeira coisa então a se dizer, diante desse cenário é, quem não vê isso é um completo ignorante ou um completo canalha. Seja um pastor, seja jornalista, qualquer um, que chegue e diz assim, não. Ah, por exemplo, a direita aqui, Brasil, representada pelo Bolsonaro naquela época, versus PT, farinha do mesmo saco. Meu amigo, é engraçado, lá no documentário da Brasil Paralelo, uma das mulheres, óbvio, eu não a conheço, ela pode estar mentindo, mas ela dizendo assim, na época ela defendia o candidato, o Guaidó, que ficou 3 anos como presidente interino, e dizendo assim, a gente não está preocupado com ele, ele é o que temos hoje para representar o nosso lado. Então assim, essa canalice, né, de estamos defendendo um homem, meu amigo, se fosse um jumento lá, um animal, enfim, qualquer um diferente do que é o PT, a gente iria apoiar. Então, diante de tudo isso, falar, isso aqui é a esquerda, que é isso aqui que a gente está vendo na Venezuela, que a gente vê várias coisas, num nível menor aqui no Brasil, mas é o mesmo caminho da Venezuela. Algumas coisas já são idênticas, algumas sim. Então, não tem como, gente, falar, a direita e a esquerda são a mesma coisa. Eu não estou dizendo, pelo amor de Deus, que a direita é alguma coisa religiosa. Não. São ímpios também, pelo amor de Deus. São ímpios também. A minha posição política não é nem conservadora, eu sou cristão em tudo. Agora é óbvio que nesse sentido aí o conservador é aquilo que a gente fala, pelo menos não é uma quadrilha, como a gente está vendo aqui em relação ao PT. Então essa é a questão aqui. Então o cara vem e fala, não, é farinha do mesmo saco. Tem que ser muito idiota ou muito canalha. Muito idiota ou muito canalha. Então é isso aí, não é? Uma outra coisa que eu gostaria de falar é o seguinte. Muito do que a gente vê na Venezuela, a gente vê no Brasil. Tem um livro chamado O Guia Politicamente Incorreto da Esquerda. E ele fala o seguinte, há níveis de socialismo. Então aqui no nosso país, há um nível já exacerbado de socialismo, que ele vai dizer o seguinte, o socialismo é controle do Estado, o Estado controlando. Na prática é isso, não era isso no original de Marx, mas na prática é isso, é o Estado controlando tudo. E é isso que a gente vê em um nível maior na Venezuela, mas é o que tem aqui, em um nível menor. A diferença seria isso então, essa seria a diferença. Mas a gente vê sim, lá no documentário do Brasil Paralelo, Infiltrados, tem uma cena, uma das cenas finais, em que um dos homens ali, dos que estão conduzindo o documentário do Brasil Paralelo, ele vê uma menina brincando tranquilamente, ele fica muito emocionado. E ele pensa, obviamente, na família dele. E aí ele falando assim, ele pensa com ele mesmo, poxa, a pessoa acostumada já a viver assim. É como a gente. Nós vivemos também numa ditadura. Claro, há níveis de ditadura, há níveis. Mas é assim. Não do nível da Venezuela, mas é. A gente já não tem preso político aqui no nosso país? A gente tem. Não tem cerceamento de liberdade? O tempo todo. Ameaça de prisão? O tempo todo, gente. O tempo todo. A gente só não tem ainda, por exemplo, esse clima até de chegar numa loja e o cara ter vergonha e medo de falar. Então, a gente tem que reconhecer, não estamos no mesmo nível da Venezuela. Algumas coisas muito semelhantes a gente já vê aqui, mas talvez no nível um pouco mais brando. Mas é assim, a gente vive sim no nível de ditadura. E como aquela menina, aquele homem eu esqueci o nome do cara, lá do Brasil Paralelo, relatando, poxa, ela já está acostumada com viver nesse contexto. A gente também. A gente já está meio que acostumado. Isso aqui é horrível, isso aqui é um absurdo. O que a gente está vivendo é um absurdo. E a gente se acostuma até com o absurdo. Mas a gente tem que tentar se lembrar sempre. Isso aqui é um absurdo. Isso aqui que a gente está vivendo, isso aqui é um negócio ridículo. Isso aqui não é uma sociedade decente. É importante, porque assim como até o venezuelano já se acostuma, pode se acostumar com a situação de desgraça, nós também. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Isso é acredito ter sido um bom resumo aí do que está acontecendo na Venezuela.
e do que é o nosso país e de alguns influencers de nosso país que não devem ser seguidos, porque quem não vê isso aqui é um idiota ou um canalha. Deixe seu comentário aqui, Deus abençoe, até o próximo vídeo.